E aí, quanto de fato Bolsonaro e Lula são parecidos? Fala aí, galera do ranking, beleza? Na data de ontem todo mundo viu, né, a notícia bombástica de que Lula teve seus processos judiciais anulados pelo ministro Fachin. Tem muito a se falar sobre isso, a gente já falou um pouco sobre isso, várias perguntas, várias críticas ao STF, mas o que fica hoje é que nesse momento Lula teoricamente poderia concorrer às eleições e disputar aquele chamado Bolso-Lula, entre a polarização de um lado o presidente Bolsonaro, de um lado Lula. Tem outra discussão política se é bom pro Bolsonaro isso, que ele estaria feliz com essa movimentação, que é um adversário que ele gostaria de enfrentar, né, nas eleições para fazer essa polarização. Mas o foco de hoje é a gente avaliar o termo que tanto tá aí hashtag bombando nas redes sociais, que é o Bolso-Lula. Faz sentido falar em Bolso-Lula? Qual é o nível de proximidade dos dois presidentes e ex-presidente? E a gente vai fazer aqui um critério bastante lógico. Tentamos montar aqui para você um índice Bolso-Lula e no final desse vídeo, aguarde até o final, nós vamos falar aí qual foi o percentual que a gente chegou e convidar você a dar a sua opinião, se você concorda ou discorda desse critério. Basicamente, nós do Ranking dos Políticos levantamos 10 critérios e nós vamos tentar medir qual a proximidade, quanto de fato os dois se parecem, aonde parece e aonde não parece, com base nos seus governos, né? Vamos deixar de fora qualquer assunto avaliado da pandemia, por um motivo óbvio. Pandemia tem agora no governo Bolsonaro e não dá para saber o que teria acontecido sob o governo Lula se tivesse uma pandemia hipotética, né? A gente não tem como saber o que não aconteceu. Vamos lá, são 10 critérios, cada critério a gente fez 10 pontos de proximidade, então no final vamos ter um índice de 0 a 100%. 100% é muito parecidos e 0% é muito diferentes. Primeiro ponto, origem estatal, nota 8 de proximidade. Ambos fizeram as suas carreiras e ganharam o seu dinheiro atrelados ao poder público, né? Nem Lula nem Bolsonaro tiveram experiências no setor privado, saber o que é gerar emprego, o que é produzir, o que é fazer riqueza, cada um à sua maneira, né? Lula no lado sindical com verba pública, Bolsonaro na época militar e depois como político, sempre ambos vivendo do Estado. Então nota 8 de proximidade. Política externa, nota 0 de proximidade. Bolsonaro com uma política externa mais independente, não está claramente aliado com ninguém, um pouco mais países democráticos, capitalistas, pessoal de direita, mas não é uma política muito atrelada. E já Lula teve uma política muito forte de se aliar a países socialistas, especialmente algumas ditaduras, inclusive financiar obras, né? Obras na Venezuela, em Cuba, em países africanos, com o dinheiro dos brasileiros, nota 0 de proximidade. Ministérios, nota 4 de proximidade. Ambos têm muitos ministérios. Diz a boa gestão que você deve gerir de 10 a 12 pessoas. Esse é um número eficiente para você ter um governo enxuto. Bolsonaro tem, nesse momento, 22 ministros, que é muita coisa, mas nem se compara com Lula, que tinha uma média de 35 ministros. Portanto, nota 4 de proximidade. Gastos com o cartão corporativo, né? Quem que esbanja mais dinheiro? Nota 7 de proximidade. Bolsonaro gasta menos do que Lula, corrigindo a valores atuais, ele tem gastado 5 milhões de reais por ano, muito menos do que os 22 milhões de reais por ano do governo Lula. Porém, é muito mais do que as suas promessas de campanha, os seus compromissos de ter mais transparência, de abrir os gastos, né? Então ambos mandam mal nisso, nota 7 de proximidade. Privatizações, nota 8 de proximidade. Nenhum dos dois nunca foi muito fã de privatizar, tá? Ambos são estatistas historicamente. Bolsonaro, claro, durante a campanha se comprometeu com privatizações, falou que ia dar aquela guinada de rumo, né? Mas os resultados na prática não são legais. Lula privatizou 0 empresas e, pelo contrário, ele criou no seu governo 8 anos 25 novas estatais. Bolsonaro privatizou 0 empresas também, por enquanto, e criou uma estatal. Então nota 8, ambos mandam muito mal nesse critério e são estatistas, né, como por natureza, querem mais empresa pública, querem aquele Estado um pouco mais inchado, e Bolsonaro ainda tem que se provar se ele vai cumprir as suas promessas e a sua adesão a essa agenda liberal aí com Paulo Guedes. Meio ambiente, nota 0 de proximidade. Lula com aquela pegada mais festiva, as ONGs, as palestras, os ativistas ambientalistas, né, do progressismo, todo aquele blá blá blá. Pouco resultado na prática, né? Houve bastante devastação ambiental na era Lula, bastante perda de florestas, mas no discurso muito queridinho da mídia e dos ambientalistas. Já o governo Bolsonaro, na figura do seu ministro do Meio Ambiente, batendo mais forte nessas ONGs, pivotando a sua atenção mais para os centros urbanos, falando menos de Amazônia, de floresta e mais de questões urbanas. Então um foco bem diferente, nota 0 de proximidade em meio ambiente. Tratamento da mídia, nota 9 de proximidade. Aqui realmente o discurso de Bolsonaro e Lula se aproximam muito, ambos constroem a sua narrativa como perseguidos da mídia, né? Engraçado que as frases, né, Globo lixo tem dos dois lados, mídia suja, mídia canalha, é muito forte essa narrativa de ambos, de que eles são os caras que estão vindo trazer a verdade para o Brasil e tem uma mídia sempre jogando contra e tem pessoas ocultas
que estão sabotando, essa coisa de inimigos ocultos, né? Salvador da pátria, eu sou a pessoa do povo, eu represento o verdadeiro povo contra essa mídia, contra esses caras ocultos. Nota 9 de proximidade no tratamento com a mídia. Ações de combate à corrupção, nota 8 de proximidade. Nenhum dos dois tem grandes históricos aí de medidas contra a corrupção no Brasil, muito pelo contrário, né? Lula dispensa comentários. O próprio Bolsonaro foi eleito na carona desse lavajatismo de combater a corrupção, mas nunca foi uma bandeira prioritária dele. Sempre foi um político mais corporativista, ligado às bases lá que elegiam para trazer benesses e salários para esse pessoal. E depois de presidente, ele descumpriu e não fez nenhum grande esforço no combate à corrupção. Tivemos acobertamento das investigações contra o seu filho Flávio, tivemos interferência na Polícia Federal, tivemos ele ativamente trabalhando para não aprovar a prisão em segunda instância, fim do fórum privilegiado, teve a nomeação do Augusto Aras, um petista, para a Procuradoria-Geral da República, do Cássio Nunes, do Centrão, para o STF. Então é um presidente que claramente se acomodou aí com o vamos deixar como tá as coisas e não cutucar com vara curta a serpente da corrupção. Nota 8 de proximidade. Prática de corrupção no governo. Vamos diferenciar, né? O critério anterior era o que você faz para mudar as regras do jogo. Você está mudando as regras para evitar a corrupção no futuro? Você está apertando o cerco contra os corruptos? Não, não fez. Nem Bolsonaro, nem Lula. Agora, segundo tema, tá rolando corrupção, tá tendo escândalos abertos, que a gente já tem conhecimento no governo atualmente? Aí não. Nota 2 de proximidade, aí não tem nem o que comparar, né? É muito diferente. O governo Bolsonaro, ele é um governo, até agora, relativamente limpo, né? A gente não põe a mão no fogo por ninguém, foi apenas 2 anos, pode ser que apareça muita coisa, a gente não sabe, porém, por enquanto, é um governo relativamente limpo, sem grandes problemas de corrupção no governo, apesar de, como a gente falou no critério anterior, ele não está mexendo nas regras do jogo para evitar e punir futuros casos, mas não apareceu grandes coisas. Por outro lado, o governo Lula, a gente sabe, né, comandou um dos maiores esquemas de corrupção da história do mundo, Petrolão e Mensalão e etc. Então nota 2 de proximidade, não tem nem como comparar a escala da roubalheira de um governo e do outro. E por fim, o último critério, trato com o Congresso. Ambos, de certa forma, abriram o balcão de negócios, né? Bolsonaro disse que não ia fazer, que ia governar diferente, ia ter uma pauta programática e que não ia se vender pro Centrão, mas na prática acabou se rendendo e abriu o balcão de negócios, assim como o Lula, e trocando cargos e verbas e abrindo a lambança de indicações nas estatais. Agora, tem uma diferença muito grande, por isso que a gente deu nota 6, né? Nem 10 muito próximo e nem 0 muito diferente. Ambos abriram o balcão de negócios. Agora a gente não pode esquecer que no governo Lula isso foi feito via mensalão, ou seja, malas de grana sendo entregues para os parlamentares para eles votarem com o governo. Então nota 6 de proximidade. Somando tudo, chegamos ao índice final Bolso-Lula de 52%. É o índice que a gente chegou de quanto que os dois políticos se aproximam. Eles têm muita coisa parecida e tem muita coisa diferente, e esperamos que com esse vídeo você tenha tido um pouco mais de argumentos concretos, né, sobre o governo de cada um e como cada um funcionava, para poder opinar nesse tema. Deixa aqui o seu like, se inscreva nos canais do Ranking, deixe seus comentários, quais critérios aqui você concorda, quais você discorda, que é sempre bom o debate para a gente aprender. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.